Deixa eu ver se tá borrado, né? Eu não acredito que eu fiz isso de novo, não, na moral mesmo. Tudo desfocado. Como é que a pessoa é assim? 17 minutos, pô. Ainda bem que hoje eu tô de bom humor. Porque pelas caridades, pelo amor de Deus, esteja nítido, meu filho. É o seguinte, eu perguntei no Twitter hoje sobre o que vocês queriam que eu falasse aqui no canal. E aí falaram muitas coisas sobre marcando. Ai, que saco, daí contar tudo de novo. Eu vou chamar ele latindo. É tanta coisa que eu tenho pra falar que às vezes eu fico meio confusa. Mas aí eu fiquei pensando, se vocês não souberem muito bem quem eu sou, pode ficar distorcido, né? A percepção do que eu tô realmente querendo falar e como a pessoa vai me interpretar. Muito embora as pessoas interpretam do jeito que elas querem. Porque, vocês lá viram, né? Eu não sei falar francês, mas enfim, é a vida. Eu acho que vale a pena explicar certas coisas da minha vida para fazer sentido, certas coisas que eu sou e que eu faço, que eu falo. E ao mesmo tempo eu fico assim de falar sobre mim, explicar minhas histórias, pra não ficar muito maçante, não ficar muito eu. Aí, não sei o que eu faço. Me deram caramba porque eu tava pegando muito cabelo no outro vídeo. Eu vou evitar pegar no cabelo nesse vídeo. E agora vocês vão prestar atenção nisso. Oh, meu Deus. Dando um resumão, eu tava explicando por que e como eu desisti de seguir direito e virei fotógrafa. Mas já fazia 10 minutos que eu estava contando e eu ainda não tinha contado. Enfim. Tudo começou com despretensão e se revelou na voz de um irmão. Seguinte, eu fiz vestibular muito nova, com 16 anos. Eu não falei a minha idade, né? Eu tenho 31 anos, minha gente. Eu era adiantada no colégio, porque eu pulei Jardim 2, um grande gênia. Minha gente, vocês sabem que contém ironia, né? Tem que botar aquele asterisco. Então, asterisco contém ironia. Por favor, eu sempre tô tirando onda. Uma pirralha, não sabia o que eu queria. A gente nunca teve pressão aqui em casa pra, você tem que fazer o curso tal. Isso nunca existiu. Mas ao mesmo tempo, a influência, né, de vivência mesmo. Os meus pais foram concursados, a maioria dos meus tios também. Isso influencia. E eu não sabia o que eu queria. Eu fiquei entre psicologia, direito e arquitetura. Na verdade, eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu nunca desejei fazer direito. Mas na hora do vamos ver, eu não, arquiteta, não sou criativa o suficiente, autônoma, vou morrer de fome. Aí psicologia não era como é hoje, né? Também era muito insegura, meu Deus, era muito insegura. Isso é tudo pra contar como eu cheguei em direito, olha como eu sou prolixo. Pensei assim, eu sou estudiosa, então eu vou fazer direito, que eu faço um concurso, pelo menos as contas eu pago. Juro, o pensamento foi esse. E sim, eu era estudiosa. Nerdzinha, festeira, né? Mas nerdzinha, dedicada. E aí eu passei no vestibular, entrei com 17 anos, foi em 2007. Estudei na UFPB. Minha gente ficava da molesta. Segurar os cabelos assim um pouquinho pra passar o calor enquanto eu falo. Outra coisa, eu fico adiando fazer vlog porque eu não quero ter que me arrumar. Hoje eu ainda dei um tapa no vidro bem de boa. Mas vai ter dia, meu amor, que eu nem isso vou fazer. Se for ficar esperando, ter paciência de ficar me arrumando, me maquiando, você não vou ter vídeo nunca. Quando chegou no 3º ano da faculdade, eu comecei a ficar meio assim, eu comecei a ficar meio mal, por diversos fatores, e o curso era um deles. Inclusive, na época, o curso era diferente, era estruturado diferente, e filosofia era no 3º ano. E eu lembro até que algumas pessoas da sala, assim, tipo, nem davam cabimento pra disciplina e tal, e eu estudei muito. Aprendi muito, não sei, mas pagar a disciplina teve uma influência gigantesca na minha vida. Eu passei a ver muita coisa diferente. Aí quando foi no 4º ano de faculdade, eu comecei a estagiar. Eu passei no concurso e no tribunal, comecei a estagiar e eu odiava. O ambiente era legal, as pessoas eram legais, mas eu odiava o trabalho. Eu me esforçava muito, mas o preço dentro de mim pra estar fazendo aquilo era muito alto, sabe? Eu não sentia prazer, eu não sentia instiga, eu só sentia estresse e aperreio. Eu chegava contando os minutos e assim terminava a hora do meu estágio, batia aquele graças a Deus. Mas assim que eu saía, já batia assim, ai, amanhã tem mais. E isso contaminava o meu dia inteiro. Eu não conseguia relaxar, porque eu lembrava que amanhã tem mais, ou se hoje era sexta-feira, segunda tem mais. Meu sobrinho. Oh, meu Deus. Ai, como é difícil falar sobre isso de novo, né? Porque no outro vídeo eu destrinchei bastante. Como dizer, eu era extremamente infeliz. E eu desenvolvi depressão nessa época. Assim, quem estava perto de mim não sabia. Eu acho que eu tinha muita vergonha. Acho que eu me sentia muito ingrata, porque tudo estava dando certo. Hoje eu trataria de forma totalmente diferente. Mas naquele momento eu não tinha como, eu não tinha forças para isso. E hoje eu aceito, assim.
Não sei se eu vou botar isso nesse vídeo. Uma galera conhecida tá me seguindo aqui, eu não sei se eles vão continuar assistindo, mas dá vergonha. Mas eu acho que é importante eu falar. Eu lembro que eu me sentia fantasiada, assim, toda vez que eu tinha que botar, sabe, um salto, a calça, a blusa de botão, e eu andava ali naquele ambiente, eu tinha uma dissociação, assim, era como se não fosse eu ali. Era como se fosse uma total personagem de mim e aquilo não tivesse absolutamente nada a ver com quem eu sou. E eu não queria que as pessoas já achassem, olhassem pra mim e presumissem que eu era aquilo, porque não era. Ademais, foi a primeira vez na minha vida que eu ganhei dinheiro. Eu ganhava R$30 de mesada. As amigas me chamavam de pão duro, de mão de vaca, não sei o quê. Mas realmente a gente teve uma vida confortável, mas lanchar na faculdade, pra uma festa, tudo era com esses R$30 por mês inteiro. E aí pela primeira vez na minha vida eu tinha dinheiro. E eu nunca tinha sido tão infeliz. Eu nunca tive uma relação com o dinheiro de idealização. E eu quebrei qualquer possibilidade de vincular a felicidade a dinheiro. E aí eu quero fazer uma pausa aqui. E não quero ser mal interpretada dizendo isso. Não estou falando de quem passa a necessidade, é totalmente diferente. Inclusive eu já li sobre isso. Eu não lembro a fonte, gente, desculpa. É uma coisa falando assim, depois que o ser humano tem alimentação, moradia, tem segurança, acesso ao estudo, não faz muita diferença o quanto ele ganha. Então assim, quando eu falo que dinheiro não traz felicidade, é contando a partir do momento em que você tem essas coisas atendidas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Claro que pode me proporcionar coisas muito felizes, mas isso não determina se eu sou feliz ou não. É que era o meu caso, né? Eu tinha tudo isso. Então ganhar R$30, realizar poucas coisas, ganhar 500 e nem querer realizar, eu tinha dinheiro para aproveitar a vida, para viajar. E minha vida era miserável, porque eu já era contaminada pela sensação de que não tinha fim. Sim, gente, eu moro numa casa com várias pessoas, então vai ter barulhos, tá? Paciência, né? E chegou a um determinado ponto, aquilo não fazia mais sentido pra mim. E eu tava fazendo aquilo pelos outros. E eu digo que a depressão não porque eu não gostava e aí ficava sofrendo porque tinha que trabalhar. Não era isso. É porque isso contaminou toda a minha vida. E tudo parou de fazer sentido, sabe? Rolês que eu gostava de fazer, nada me satisfazia mais. Eu tinha só 20 anos, mas eu parecia que eu podia ver todo o resto da minha vida ali. Era muito previsível pra mim o que seria o resto da minha vida. Até engraçado, porque na época eu pensava, eu tenho 20, mas eu me sinto com 40 anos. Hoje eu acho 40 tão novo. Mas era essa sensação, né? Sentir que você tem 20 anos a mais é muita coisa. E eu não gostava muito do que eu via, não me instigava, não me fazia querer viver pra chegar nesse futuro, sabe? Era como se minha juventude dentro de mim já tivesse acabado. E não é fácil pra mim falar sobre isso. Enfim, depois disso, eu tive outro estágio no Ministério Público do Trabalho, que isso foi em 2011. Fiz muitos amigos que são amigos até hoje. Eu construí relações muito lindas e acho muito necessárias para o que eu estava vivendo naquele momento. Foi uma fase muito legal nesse sentido, mas ainda assim, a atividade eu não conseguia gostar. As pessoas me perguntam, como tu conseguiu concluir isso, tu não queria? Pra mim era aquela meta, eu tinha que aprender aquilo, era muito determinada. Inclusive era bem mais do que só hoje, eu acho. Era difícil pra mim, não era fácil, porque não era uma área que eu tenho muita aptidão natural, realmente foi na base da insistência e do estudo. Mas assim, quando chegou na parte do trabalho, eu disse, de que é que adianta eu estudar? E mesmo se eu passe no concurso, eu não vou querer. Tem um cílio entrando no meu olho aqui, que tá enchendo o saco, bicho. Esse vídeo vai ficar enorme, porque daqui que eu terminar a história, meu Deus do céu. Nessa época eu já tinha decidido que eu não queria direito. A minha história com a fotografia sempre foi uma coisa de lazer, de brincadeira. Eu tava olhando pra cá, ó a doideira. Pegar doida. Nunca passou pela minha cabeça, como eu falei, né? Minha família, apesar de ter muitos artistas, todo mundo seguiu carreiras tradicionais, então nunca essas coisas passaram pela minha cabeça, apesar de eu ter feito teatro, dança. A minha relação com a fotografia mais próxima que eu tinha era um tio meu, que sempre fotografou, ele usava câmera analógica, ele tinha aquela sala de revelação e tal, bem massa. Era a relação mais diferente. A fotografia que eu tinha, café, rapaz. Isso na minha infância. Aí na minha adolescência, eu e uma prima minha, eu e Camila, a gente ia pro São João de Patos todo ano, né? Como minha família é de Patos, quando a gente foi ficando adolescente, a gente comprava as filmes 36 poses, levava a câmera analógica numa bolsinha pro coreto, pras festas, e tem um foto todo rolê.
Mas sempre foi essa relação de memória, né? Sempre foi isso. E aí, quando criaram o Fotolog, já criou uma nova relação, com outra dinâmica. Inclusive, Camila de Lucas postou ontem no Twitter sobre Fotolog. Eu tenho prints, posso até botar algumas aqui. Pra quem nem sabe o que é Fotolog, eu sei que eu tenho seguido muito novo. Nessa época do Fotolog, 2003, 2004, eu tinha 13 anos. A minha irmã baixou o Photoshop e mostrou, Lara, olha isso, brilho, contraste, equilíbrio de cores, você pode deixar mais ciano, mais amarelo. E eu, minha cabeça explodiu assim, meu Deus, que fantástico. E aí foi assim que eu comecei a explorar o Photoshop, brincar. Eu nunca fiz curso de Photoshop. No máximo o Google, assim, como é que eu faço isso? Assim, alguma coisa específica que eu não sabia. Eu acho que é por isso que eu tenho até vergonha de falar sobre, como você edita suas fotos. Mas eu edito do jeito que eu descobri. Quando começou a ter que editar, né, aí foi que eu brincava mesmo, mas a gente nem tinha internet. Olha, a internet escada, a luta era grande. Isso, gente, a minha primeira câmera digital eu ganhei no meu aniversário de 19 anos. Isso foi em 2009, só pra vocês terem uma noção. Depois veio o Orkut e acabei levando a fama daquela amiga que ama foto, sabe? Eu era a amiga que ia pros rolês e enchia o saco de todo mundo. Porque hoje é muito normal. Ninguém tava nem aí, porque não existia Instagram. A maioria das pessoas tava nem pra foto. E eu era louca, então assim, eu queria explicar que essa dinâmica era diferente. Não existia aplicativo de edição. Quando você entrar no Fotolog, não tinha a opção de fazer uns ajustes na foto, era do jeito que tava. Orkut também não tinha. Depois foi surgindo os aplicativos, né? Pixelmatic, Photoscape, não sei o que. Pronto, minha relação era essa. E aí, no final de 2010, essa época que eu tava no estágio do tribunal, a irmã de uma amiga minha chegou pra mim, Lara, tira minhas fotos de 15 anos. Eu disse, bicho, como assim, Karina? Não tenho câmera. Ela não deve nem imaginar a importância que teve essa pergunta dela. Aí ela, não, vai, mas eu quero que seja tu, eu quero que tu faça. Tipo, eu só tinha uma saída shotzinha da Sony, normal. E aí, meu irmão sugeriu assim, cara, por que tu não compra uma câmera? Por que tu não começa a fazer umas fotos? Pode ter tido outras coisas também, mas são essas duas coisas que estão conectadas que me deram um gatilho. Eu disse, caraca, vou comprar uma câmera. E eu tinha uma amiga que também gostava muito. E aí a gente meio que botou como projeto junto. E a gente começou a juntar. A gente só foi comprar a câmera 8 meses depois disso, eu acho. Então demorou bastante a gente juntando dinheiro. Eu trabalhei 1 ano sem saber mexer em nada da câmera. Eu fotografava no automático. Então foi assim, cara, foi muito por acaso. Por viver o amor e entender sua missão, isso me tocou como se fosse uma canção. E aí foi esse encontro, sabe, de uma fase difícil do direito e sem sentido, que eu não tinha perspectiva, eu não tinha mais desejos, com um surgimento de um sonho, de algo que eu podia almejar, que eu gostava, que me trazia felicidade e que parecia impossível e ao mesmo tempo fiquei deslumbrada com a ideia, num bom sentido, daquela possibilidade, sabe? Foi realmente o que me tirou, foi não saber o que vinha, mas querer pagar pra ver, querer ver o que ia acontecer. É muito doido, né? Porque a Lara de 20 anos nunca ia imaginar que ia estar aqui falando para pessoas que sabem que é fotógrafa. É muito doido. E que a foto ganhou um recorde do Guinness no Instagram de Juliette. É muito maluco. Eu tava indo contra tudo que o mundo esperava de mim. Pra mim isso era muito difícil, porque eu sei que pra algumas pessoas não é tão difícil, mas pra mim era. Quando eu fui sair do segundo estágio, eu já tava com a minha câmera e a minha chefe, no dia da despedida, me deu um presente. Falei que eu vou buscar, vou mostrar, eu tenho ainda. A Lara, com carinho, admiração e os votos de sucesso na arte que abraçou. E aí, no dia da minha despedida, ela me deu esse livro. Foi muito forte pra mim. Ter um apoio desse, de uma pessoa da área jurídica. Porque, gente, se vocês pararem pra pensar, era muita loucura. Porque eu era estudiosa e eu não queria. No meu aniversário de 21 anos, no meu último ano do curso, as minhas amigas da faculdade me deram um presente. Elas me deram uma caixinha escrito um pequeno incentivo para a construção de um grande sonho. Feliz aniversário. E aí cada uma botou um pouquinho de dinheiro para ajudar a comprar a câmera. E o fato dessas coisas terem vindo justamente de quem era dessa área, tinha tudo para dizer, mulher, pelo amor de Deus, por que é que tu tá fazendo isso? Me deu forças num momento de muita dificuldade. Muito obrigada. É viver a melodia da vida que faz de você
É uma história meio triste que se tornou feliz. Foi meio na loucura mesmo, não foi planejado. Mas ao mesmo tempo parece que a minha vida inteira me encaminhou para isso, né? As minhas decisões ao longo da vida e as coisas que eu fazia. Tipo, nas férias, eu ficava mais feliz, meu Deus, agora eu vou ter tempo pra editar as minhas fotos. E eu ia pro São João e tirava as fotos, depois eu voltava pro Orkut e ia postar tudo, pensando nas legendas, nas piadas internas e dadadadã. Sempre foi um rolê pra mim. E de um jeito que eu gostava, eu me divertia. E não era pros outros, era pra mim mesmo, sempre foi pra mim. Claro que é muito legal receber comentário e tudo, né? O feedback é massa. Mas o ponto de partida não era pelo feedback, era pela criação mesmo. Liga aí, eu comecei a gravar, tava de tarde real, pô. E já tá de noite real, pô. Respirar, consegui falar. E sobre a depressão, depois que eu tive, tudo que eu queria era nunca mais sentir aquilo. Tomava todas as minhas decisões focando em não ter possibilidade de sentir aquilo de novo. O que eu não estava errado, mas eu tinha um certo desespero, um pânico da possibilidade de chegar naquele lugar de novo. Mas não está no nosso controle. Às vezes se esforçar demais é o que vai nos colocar nessa posição. Porque a gente acaba passando por cima de coisas que a gente tem que sentir, que a gente tem que viver. Graças a Deus eu consegui ressignificar o que aconteceu. Continuo sem querer ter. Por mais que eu verdadeiramente odeie ter passado por ela, desejo pra mim nem pra ninguém, mas eu jamais seria a pessoa que eu sou se eu não tivesse depressão. Não só como fotógrafa, mas enxergar o outro de outra forma. E eu tenho total certeza que eu não seria metade do que eu sou. Não é romantizando, porque é uma merda, mas eu acho que a gente alcança uma profundidade tão crua. Se a gente, infelizmente, chegar a esse ponto, a gente pode transformar isso num... É porque eu não quero romantizar, sabe? Não é nada legal ter depressão, mas eu entendi que quando ela vem, ela quer nos dizer algo. Pelo menos foi assim pra mim. Eu já ouvi uma frase que diz assim: a depressão é como uma senhora vestida de preto. É melhor deixá-la entrar, sei lá, tipo, é melhor convidá-la pra entrar e ouvir o que ela tem a dizer. Minha câmera descarregou. Eu acho que não tá nem centralizado do jeito certo. O caos. O cachorro começou a latir e o pai chegou em casa. Enfim, com certeza eu esqueci de falar alguma coisa. E eu acho que a lente tá... Eu acho que o café lá lambeu a lente da câmera, o auge. Tô só vendo a manchinha ali. Se eu esquecer alguma coisa, vocês podem me deixar perguntas. Muito youtuber. Mais uma vez, espero que alguma coisa que eu tenha falado aqui se salve. Nem todo vídeo vai ser longo e vai ter vídeo que eu não vou refletir sobre nada, vai ser só aleatoriedades mesmo. É isso. Cheiro. Fui! Viver a verdade da capacidade foi dada do céu pra cumprir teu papel. A tua missão tem a ver com teu dom. Vê se me escuta, põe uma lupa dentro do teu coração. Que lindo é viver a melodia da vida, que faz de você um ser humano real, original, yeah. Tenta se entender, ilumina tua ida.